Então vamos falar de jejum e longevidade e qual a relação disso, né? Tá? E eu vou trazer para vocês uma perspectiva mais profunda do que a ideia de... Eu vou falar de emagrecimento, obviamente, mas eu vou fazer o link com a longevidade. Isso aqui é muito estudado, tem muito estudo com jejum, né? E existe uma relação realmente entre jejum e longevidade. Vamos entender ela, né? Bom, primeiro entender, né, que jejum é um período de restrição, que você não come nada, certo? Normalmente, só água, né? E aí o teu metabolismo vai mudar, vai sofrer várias mudanças. Basicamente, no jejum, a glicose e a insulina baixam, certo? Essa é a primeira resposta, né? E quando isso acontece, o teu corpo ele vai mudando do uso de carboidrato como fonte de energia e ele começa a usar mais gordura como fonte de energia, tá? Claro, né? O corpo continua usando glicose porque quando você fica em jejum, existem tecidos que dependem de glicose, o cérebro e as hemácias, né? E num primeiro momento, quem mantém a glicemia para o cérebro é o glicogênio que está no fígado. O glicogênio muscular, ele é utilizado pelo músculo apenas. Então, por exemplo, quando você está dormindo, o glicogênio muscular ele permanece estável, mais ou menos, né? O glicogênio hepático ele vai reduzindo. O glicogênio hepático, se ele estiver cheio, ele dura umas 12, 15 horas para esgotar, tá? Então, ele é o glicogênio hepático, e se ele estiver cheio, por exemplo, quando você está com uma dieta comendo bastante carbo. Mas se você estiver numa dieta já em restrição, o teu estoque de glicogênio tende a ser menor, né? Então, quando você fica em jejum, o teu corpo começa a usar mais gordura como fonte de energia, mais ácido graxo, né? Então, o jejum faz o corpo basicamente mudar do uso do carboidrato como fonte de energia, como prioridade, para usar mais gordura, né? A gente só tem que tomar cuidado com o seguinte, não quer dizer que teu corpo está queimando mais gordura que você vai emagrecer mais. Por quê? Um exemplo clássico é o cara que faz uma dieta low carb. Se não tiver em déficit calórico, o que significa isso? O corpo dele está queimando gordura, certo? Mas ele está recuperando a gordura com a gordura que ele está comendo. Então a gente tem que entender que queimar gordura é uma coisa, é quando o corpo usa a gordura como fonte de energia. Emagrecer é quando a célula de gordura diminui de tamanho, por quê? Porque está saindo mais ácido graxo do que entrando. Vou fazer um desenho e fica melhor. Então, você tem o triacilglicerol aqui na célula de gordura, no adipócito, e quando a insulina está baixa, você tem o processo de lipólise sendo estimulado, né? Você tem aumento da lipólise. O que é a lipólise? A quebra da gordura, do triacilglicerol. Então, os ácidos graxos aqui, eles vão sair do tecido adiposo, certo? E eles vão para o músculo, ou para o coração, enfim, serem utilizados como fonte de energia, né? Teu corpo queima gordura todo dia teu corpo faz isso, certo? Mas, se o cara não está em déficit calórico, quando ele faz a refeição, os ácidos graxos que saíram vão ser repostos. Então você está queimando gordura, mas você não está perdendo gordura. Porque está saindo gordura em um momento e está entrando em outro. Não tem como sair da ideia de déficit calórico, né? Tá? Por isso que não temos que entender que perder gordura é uma coisa, queimar gordura é outra. Tá? Eu posso queimar gordura ali o dia inteiro fazendo uma dieta low carb, mas se eu estiver enchendo o rabo de gordura, aquela gordura que saiu vai entrar, né? Então, são coisas diferentes. Então, claro, quando eu estou em jejum, o meu corpo vai ficar usando gordura como fonte de energia, né? Porque eu não estou comendo nada, beleza. Mas se eu ficar lá 20 horas em jejum e depois ficar comendo 4 horas um monte de coisa, aquela gordura que foi utilizada no jejum vai ser reposta pela alimentação, tá? Então, de fato, durante o jejum, o meu corpo ele vai mudando do uso de carboidrato como fonte de energia para o uso de gordura, né? Mas isso não necessariamente garante emagrecimento.
Tá? A blogueira tá certo quando ela fala que jejum queima mais gordura durante o jejum. Errado é falar que isso vai emagrecer mais. Isso, né? É? Porque depende do déficit calórico, não tem como sair. Agora, se o jejum facilita eu reduzir caloria, então ok, ele está me ajudando a emagrecer, por tabela. Mas é porque ele está gerando um déficit calórico, tá? Então, de fato, eu tenho mais lipólise, mais oxidação de ácido graxo acontecendo. Durante o jejum, a glicemia é mantida pela glicogenólise e pela gliconeogênese. Tá? Inclusive o glicerol que sai aqui da molécula de gordura, ele vai lá no fígado e vira glicose. E os aminoácidos do músculo também contribuem para virar glicose. Então, de fato, quando eu estou em jejum, a degradação de proteína vai aumentando também, tá? O cortisol degrada a proteína e os aminoácidos vão lá para o fígado e viram glicose para manter a glicemia. Então, o jejum pode fazer eu perder músculo? Veja bem, a gente não pode olhar só para um momento, a gente tem que olhar para um contexto mais amplo, né? Tá? Sim, durante o jejum, teu corpo está degradando proteína. Mas não necessariamente a pessoa que faz jejum intermitente vai perder músculo, porque depende se ela está treinando, como está a alimentação, enfim, tá? Então, não dá para olhar só para o momento ali. O jejum é um estado catabólico, né? Mas quantas horas o cara está fazendo jejum? Como que está a dieta dele? Como um todo. Então, o meu corpo prioriza usar ácido graxo como fonte de energia durante o jejum, né? E o jejum pode induzir um processo chamado de cetose. Só que, o que é a cetose? Né? A produção de corpos cetônicos. A cetogênese ou cetose, ela acontece normalmente... Por exemplo, se você está dormindo durante o sono, que é o jejum noturno, teu corpo ele vai produzir um pouquinho de corpo cetônico, né? Mas é pouco, tá? Para o organismo produzir uma quantidade mais alta de corpo cetônico, normalmente leva mais de 2, 3 dias de jejum, tá? A indução da cetose. É possível induzir cetose sem fazer jejum, com uma dieta muito baixa em carboidrato, certo? Mas o melhor forma de entender a função da cetose é o jejum, tá? O jejum longo. Porque é o seguinte, se você ficar sem alimento, o teu corpo está sem comida, né? Você está em jejum forçado, basicamente. O teu corpo ele vai fazer de tudo para otimizar o uso da gordura como fonte de energia. Mas vai ocorrer perda de músculo, catabolismo muscular. Tá? Mas a dieta mais restrita possível é um jejum, concordam? A maior restrição possível é não comer nada, ok? O nosso corpo, ele não quer se livrar do músculo. Certo? Evolutivamente, ele vai preferir se livrar da gordura. O músculo vai junto, mas se uma pessoa fica sem comer, isso tem que ser claro, tá? Ela perde mais gordura do que músculo, principalmente se tiver obesidade. Quando a pessoa não é obesa, daí ela pode ter um risco maior de perder mais músculo, tá? Então, proporcionalmente, uma pessoa que faz uma dieta muito restrita, ela quase sempre perde mais gordura, tá? Certo? Então, aquele papo, se fizer uma dieta restritiva você vai perder músculo, é papo de quem não estudou emagrecimento, tá? Você pode falar assim, pô, mas essa dieta aí não é legal e tal, por tal motivo, ok, mas falar que o cara só vai perder músculo, vai perder gordura, você está viajando, tá? Tanto que, o que a cirurgia bariátrica faz? A cirurgia bariátrica, a pessoa emagrece muito porque ela come muito pouco. O déficit calórico é agressivo. É errado fazer déficit calórico agressivo? Não. Certo? Mas a gente precisa saber para quem, né? Você tem uma pessoa com obesidade grave, essas pessoas muitas vezes, vamos pegar o quilos mortais lá. Tipo assim, aquele médico lá, o Dr. Nau. Ele não manja de nutrição, mas ele faz lá o básico ali, ó, faz essa dietinha aqui e tal, que você tem que fazer. Ok. Porque aquela situação ali, a pessoa tem que fazer uma dieta muito restrita, né? Agora, para um paciente que não tem obesidade, fazer uma dieta muito restrita, vai fazer por quê? Entendeu? Vai perder músculo. Fisiculturista natural, o cara que vai competir natural, ele sabe que ele não pode
descer o pau em restrição calórica? Ah, eu seco mais rápido se eu restringir mais. Sim, certo? Quanto mais você restringir a dieta, mais você secar rápido. Aquele papo, mas o metabolismo vai ficar muito lento. Não, se você restringir demais, tu vai secar rápido. Né? O metabolismo diminui, mas não vai travar o metabolismo. A restrição sempre vence o metabolismo lento, tá, pessoal? O problema é que realmente algumas pessoas têm uma redução maior no metabolismo, mas quanto mais restrito você fica, mais você perde gordura. Isso é um fato, tá? Então, quando a gente fica sem alimento, né, o nosso corpo ele faz muita lipólise, muita oxidação de ácido graxo, mas a degradação de proteína vai aumentar em paralelo, tá? E aí, obviamente, degradar a proteína é um problema. Mas por que o corpo está degradando proteína quando eu estou sem alimento? Por quê? Esse cara aqui... Tá, vamos pegar aqui. Ele precisa de glicose, né? Certo? Quem fornece glicose para ele? O fígado. Certo? Num primeiro momento, o fígado faz isso com a glicogenólise. Só que o estoque de glicogênio hepático acaba, né? Em poucas horas. Num segundo momento, entra em jogo a gliconeogênese. O que é a gliconeogênese? Quando eu pego o músculo aqui, vou pegar o músculo. Bom, o fígado, o tecido adiposo pode liberar glicerol para a gliconeogênese. Glicerol é álcool, tá, pessoal? Não é gordura. Ele não é ácido graxo. O glicerol ele pode virar glicose, mas não é suficiente. Então, o músculo libera aminoácidos. Esses aminoácidos aqui viram glicose aqui, certo? E quem que estimula a quebra aqui? O cortisol, tá? Então, por que isso é importante? Porque o cérebro precisa de glicose, as hemácias precisam de glicose, né? O nosso cérebro ele usa em torno de 80 a 100 gramas de glicose por dia. Então essa glicose, quando acaba a glicogenólise, vai ter que ser feita por aminoácidos e glicerol, mas quem vai contribuir mais são os aminoácidos. Só que isso é um problema, por quê? Porque o músculo vai catabolizando, certo? E se o músculo diminuir muito rápido, o corpo vai tirar a proteína da onde? Da onde? De outras proteínas, enzimas e estruturas importantes. Por exemplo, célula do sangue, hemoglobina, que transporta oxigênio e dióxido de carbono, vai começar a ser degradada. Então, quando o indivíduo fica desnutrido, né, ele vai perdendo muito músculo, vai desenvolver anemia e vai começando a dar colapso no organismo, certo? Mas o nosso corpo ele vai fazer de tudo para se preservar o máximo possível. Então, e aí que entra a cetose, tá? A cetose é um mecanismo de otimização do corpo, que é basicamente aqui, pegar os ácidos graxos, né? Esses ácidos graxos eles estão sendo utilizados pelo coração, né? Pelos rins, pelo fígado, pelo músculo, né? Aí o nosso corpo ele pode pegar o ácido graxo e aqui ele converte em corpo cetônico. E por que isso é importante? Porque o ácido graxo o cérebro não consegue utilizar com eficiência. Os corpos cetônicos ele consegue. Certo? Quando o cérebro começa a usar mais corpo cetônico, diminui o uso de glicose. Se ele usar menos glicose, diminui a degradação de proteína. Não é que a pessoa para de catabolizar, mas ela cataboliza menos, certo? Então a cetose é um mecanismo de defesa do corpo, basicamente. É tipo assim, em vez de pegar o aminoácido e virar glicose para o cérebro utilizar, vamos pegar o ácido graxo, converte em corpo cetônico, o cérebro usa corpo cetônico. Certo? Se o cérebro usa mais corpo cetônico,
ele usa menos glicose. Se ele usa menos glicose, precisa de menos aminoácido para fazer glicose. Então a cetose é um mecanismo de, tipo, o corpo faz, quando o nosso corpo entra em cetose, se por acaso a gente ficar sem comida, a gente vive mais graças à cetose, entendeu? Porque se o cérebro ficasse usando só a glicose, o catabolismo muscular ia ser mais rápido. Porque precisa pegar a proteína do músculo, pegar os aminoácidos, vira glicose e o cérebro usa. Entendeu? Então a cetose é um mecanismo de defesa do organismo, mecanismo de sobrevivência, né?